meus irmãos, vamos falar hoje sobre o nosso retorno aos céus. Porque sabemos que somos peregrinos e forasteiros nessa terra e que a nossa cidade está nos céus. Então, quando você compreende, por exemplo, da preexistência, você sabe que um dia nós somos destituídos da glória do Pai, mas Cristo veio fazer o resgate, a redenção. Então, nós iremos voltar ao nosso local de origem, os céus. E aí fica a pergunta, como é que vai ser lá? O que vai acontecer no nosso retorno? E aí, gente, eu fiquei sabendo através de Lucas que vai haver uma grande festa, que o Pai tem preparado uma linda festa. E lá receberemos presentes, de acordo, inclusive, com o nosso galardão e relacionado às nossas famílias celestiais. Gente, é bem profundo, vocês vão gostar. Fica até o final. Lucas, capítulo 15, fala sobre a parábola do filho pródigo, que mostra o filho que um dia esteve com o pai, depois se afastou indo para uma terra longínqua e, depois que se arrependeu, retornou para a casa desse pai. Lá ele foi tratado com muito carinho, amor, o pai se alegrou, ele correu ao encontro dele, o beijou, o abraçou, fez uma festa linda. Então, gente, essa parábola, ela reflete valores interdimensionais ligados à nossa pré-existência. Ela é muito profunda. Assim como a parábola da ovelha perdida também. Não se trata simplesmente de um dia você esteve no sistema religioso e aí desviou, né, de um templo físico e aí retornou. Não, gente. Porque significa o filho pródigo e a ovelha perdida somos todos nós, toda a humanidade. Um dia nós estivemos com o nosso pai. Nós iremos retornar. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. E o que seriam essas novas vestes que o filho pródigo vai receber? No Apocalipse, lemos que a multidão ao redor do trono estava com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Então receberemos vestes de justiça e santidade em corpos glorificados. 1 Coríntios 15. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Então receberemos poder, força e habilidades, porque lembre-se que um dia nós estivemos com o Pai. Então nós tínhamos dons e talentos que exercíamos no seu reino. Mas após a nossa falha, estamos aqui na terra. E quando retornarmos, assim como o filho pródigo, receberemos novamente isso tudo que tínhamos e muito mais, porque mais tarde eu vou explicar para vocês a questão do galardão. E aí fala o seguinte, gente, versículo 53. O mortal vai se revestir da imortalidade. Uau! Seremos seres imortais. Jó 38. De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Então pensa só, será que o pai foi irônico quando falou isso com Jó? Ou ele realmente estava dizendo que era grande os números dos dias de Jó antes dele vir a esse mundo? Pensa nisso. Então, gente, é algo fantástico ter corpos glorificados em vestes de justiça e santidade. Não tem explicação para o que será isso. O filho pródigo recebe calçado nos pés. Somente os filhos andavam calçados, os escravos andavam descalços. Então o pai devolve-lhe a sandália e o status de filho. Então perceba que retornaremos como filhos do Altíssimo, como aqueles que não amaram sua própria vida, mas antes entregaram-se por amor ao Messias, por amor ao sacrifício que Yeshua HaMashiach fez antes da fundação do mundo. E aí agora nós vamos falar sobre o anel que o filho pródigo recebe. E esse anel, gente, está ligado a questões de autoridade, questões de galardão. Porque tudo que nós fazemos aqui nessa terra, haverá uma recompensa nos céus. Porque ele tem prazer em abençoar todos aqueles que entregaram suas vidas totalmente à pregação do Evangelho e proclamaram as boas novas de salvação. Nas regiões do Oriente Médio, membros das famílias de nobres tinham o hábito de colocar em seus dedos um anel de filiação. Era um sinal de autoridade. Os nobres usavam como selo de compra e venda, autoridade para governar. Era um sinal de pessoa honrada, pertencente a uma família nobre.
Vamos ver alguns exemplos desse anel no Antigo Testamento. Gênesis 41. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. E a partir desse momento, José ele teve autoridade para governar, para administrar os bens de Faraó. Vamos ver um exemplo agora no livro de Ester. Então o rei tirou o seu anel selo que havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. E Ester o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Amã. Então perceba que, após ele ter recebido esse anel, ele recebeu autoridade, assim como José, para administrar os bens. E no versículo 8 fala assim: selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então perceba como é importante essa questão do anel, como existe uma autoridade ligada a ele. Então, através desses textos, note que o anel era usado como selo e marca de autoridade para governar e administrar. No mundo antigo, cartas lacradas, pergaminhos, levavam a marca do anel. E nesse anel tinha o brasão da família, que destacava a família, uma joia poderosa que representava poder. Então, nós, quando retornarmos ao reino do nosso Pai, receberemos um anel de honra, referente ao quê? A nossa família celestial. Porque o Criador criou um sistema da família terrena como cópia e sombra das coisas celestiais. Lembra das 12 tribos de Israel? Elas refletem padrões celestiais, assim na terra como é no céu. Os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Cada um deles tinha qualidades, tinha defeitos, tinha habilidades e cada um recebeu uma herança diferente. Então, note que esses refletem as famílias celestiais que existem nos céus. Cada um de nós veio de uma dessas famílias. Meus irmãos, vejam além, abram os olhos e o entendimento. Assim na terra como é nos céus. Todo o Antigo Testamento, vários textos ali refletem padrões que aconteciam na eternidade e que hoje na terra se repetem, como sombra. Temos também as 12 constelações, que o Pai criou e refletem esses padrões das famílias celestiais. Como, por exemplo, peixes, gêmeos, câncer, leão. Cada um com a sua singularidade e particularidade. Não estou falando, gente, desse horóscopo vagabundo de banca de revista, tá? Por favor, me compreendam. Mas eu estou falando de algo muito mais profundo, do evangelho escrito nos céus, a verdadeira astronomia bíblica. Então, agora você entende a importância que esse anel tinha no mundo antigo? Os nobres usavam para comprar, para vender, para mostrar o status da família, né, através do brasão, que pertencia àquela família. E ele era um sinal de autoridade e governo. É tanto que José, quando recebeu de Faraó, ele foi apto para governar, assim como Mardoqueu também, no livro de Ester. Então, nós receberemos também e seremos aptos para governar, para administrar, para trabalhar. Inclusive, a gente precisa quebrar essa ideia que muita gente pensa que no céu não vai ter o que fazer. Que as pessoas vão ficar lá deitadas, tocando harpinha, olhando para o tempo. E não é, gente, exerceremos funções. As escrituras deixam claro, que esse anel, ele reflete questão de administração, de governo. Ele dá autoridade para isso. Então, quando a gente retornar para casa e recebermos esse anel do nosso Pai, nós estaremos aptos para administrar, para exercer funções no reino celestial. E isso, gente, vai estar muito ligado ao nosso galardão. E o nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, disse: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, entenda que essa recompensa não vai ser igual para todos. Ela vai ser conforme o que cada um fez em vida nessa terra. Romanos 2. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, essa retribuição, recompensa vai ser conforme o nosso proceder, conforme as nossas atitudes. E para isso, gente, existem níveis. Mateus: foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Então, existe muito para ser ofertado no reino dos céus. Lucas 6. Saltem de alegria,
porque grande é a recompensa nos céus. E como já foi explicado através de Romanos, essa recompensa é de acordo com o procedimento de cada um. Uma é a glória do sol, outra a lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Nas escrituras falam que existe uma conexão entre estrelas e anjos. Eu já fiz um vídeo explicando, depois dá uma olhada. E nesse texto é mostrado que existe uma diferença de esplendor, de glória entre os anjos. Não são todos iguais. A gente tem que quebrar essa ideia que tudo é igual. Não é, existem diferenças. É tanto que existem classes dos anjos, né? Como, por exemplo, os serafins, que estão diante do trono com grande poder, né? Eles trabalham com a questão da adoração, juntamente com os querubins. Temos os tronos, temos as dominações, temos as potestades, as virtudes, os principados, né? Que exercem um poder de príncipes. Temos o poder dos arcanjos, como, por exemplo, Miguel, que é comandante de exércitos, né, do reino celestial. Temos os anjos, que são mensageiros. Então, percebe-se que essas classes de anjos exercem funções no reino. Então, no momento do nosso retorno, juntamente com eles, exerceremos também essas funções de domínio e autoridade. E aí, gente, fica a pergunta: será que existem funções vagas nos céus? Será que existem posições de autoridade que estão sem ninguém, sabe? Será? E aí, gente, eu digo para vocês que existem. Isso Judas mostrou pra gente na epístola dele. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, existiam posições de autoridades que estavam sendo ocupadas, mas que foram abandonadas e que hoje estão vagas. Gente, esse versículo é explicado muito bem através do livro de Enoque, tá? Que fala sobre a queda dos anjos, dos sentinelas. Mas, enfim, no nosso retorno, nós iremos ocupar essas posições, de acordo com o nosso galardão. Por isso que o Pai entrega pra gente o quê? Esse anel, né? Esse anel de autoridade e de governo, para poder administrar essas funções que hoje estão vagas. Inclusive, meus irmãos, nós podemos fazer um paralelo entre o livro de Judas e Esther, porque Judas fala, né, dessas posições que foram abandonadas e que serão preenchidas novamente no nosso retorno, tudo ligado a essa questão do anel, como já expliquei para vocês, com a situação de Amã e Mordecai, porque assim, Amã, ele recebeu do rei o anel para governar, para fazer o que fosse melhor, né, o que fosse do seu agrado, e para trabalhar, né, e inclusive ele é associado ao inimigo, tá no versículo 7. Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mal Amã. Perceba a associação dos anjos caídos, que são nossos inimigos e opressores, com Amã. Porque assim como estes, Amã tinha autoridade e governo, mas depois da queda, perdeu. E após o rei descobrir tudo o que Amã tinha feito, ele tirou o anel do seu dedo e o deu a Mordecai, e o pôs por superintendente da casa de Amã. Então Mordecai assumiu a posição que Amã tinha, depois da sua queda. E nos atentemos para um detalhe. Nesse anel que a gente vai receber do Pai, vai haver uma pedra branca. A gente vai compreender isso melhor através do livro de Apocalipse. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. No anel brasão tinha uma pedra preciosa que era mantida presa no brasão, o qual era mantido incrustado no aro do anel, destacando o portador do mesmo. Então, teremos um anel para governar com autoridade e uma pedra branca nesse anel, indicando nosso nome e nossa família celestial. Nessa festa que o Pai tem preparado para o nosso retorno, terá convidados, porque, claro, gente, não existe uma festa sem ninguém. Mas quem fará parte dessa festa? Salmos 88, versículo 8. Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado, não posso sair. Versículo 18. Desviaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Então, aqui compreenda que, de maneira pré-existente, nós estivemos com o Pai, só que nós fomos destituídos e afastados. Então, foi afastado de nós os nossos conhecidos, os nossos irmãos, que hoje estão com o Pai, são um terço fiel.
E nós fomos desviados, desviados para longe de mim, amigos e companheiros. Então, nós tínhamos amigos, nossos irmãos, que faziam parte da nossa família celestial, do reino do Pai. Mas nós fomos destituídos. Então, esses amigos e companheiros ficaram com o Pai e aguardam e serão convidados para essa festa, para essa reunião. Na parte que fala, os meus conhecidos estão em trevas, aqui reflete toda a humanidade, que um dia falhou com o Pai e hoje está aqui para obter o perdão e o resgate em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, para maiores detalhes sobre esse assunto, eu sugiro que vocês vejam o vídeo da minha irmã Tata Hassan. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que ela aprofunda melhor sobre essa questão da preexistência e o Salmo 88. Então, os nossos irmãos estão nos aguardando. O terço fiel que permaneceu fiel ao Pai espera ansiosamente o nosso retorno e serão convidados para essa linda festa que o nosso Pai tem preparado. E aí a gente lembra daquele versículo que fala assim, que eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então existe alegria, júbilo, regozijo, festa diante dos anjos do Pai por cada um que se arrepende, por cada um de nós que aceita Cristo e se arrepende de seus pecados. Por quê? Eles sabem que vai haver um reencontro, porque eles eram nossos amigos e companheiros, como afirma o Salmo 88. Então, meus irmãos, eu vou finalizar o vídeo, mas antes eu queria te deixar uma palavra. Tome decisões corretas. Siga o Evangelho, siga as Escrituras. Porque o que você fizer aqui na Terra vai repercutir na eternidade. Sonhe com essa festa. Sonhe com aquilo que o Pai tem preparado, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o nosso Pai tem preparado. Sonhe com o reencontro. Existem conhecidos e amigos que deixamos e que eles aguardam. Sonhe com esse anel que você vai receber. Sonhe com galardão. Sonhe. Vale a pena a gente abrir mão das coisas aqui para vivermos tudo isso que está preparado. Essas novas vestes de justiça e santidade. Que receberemos os corpos glorificados, a imortalidade, a eternidade, ao lado de um Pai amoroso, que corre ao nosso encontro e que tem muita saudade de nós, assim como nós temos. Então será algo grandioso. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que venho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então sonhe em entrar nas portas dessa cidade e participar da festa que Ele tem preparado para o nosso retorno. E, inclusive, receber os presentes, tá? Que Ele tem guardado. E eu oro para que o Altíssimo te encontre, que você tenha experiências profundas com o seu espírito e tenha a sua vida totalmente transformada. Então, meus irmãos, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal e fiquem todos na paz do Eterno.